Vamos lá, gente. Então, quem ganhou o enquete aí foi o Pacto pela Saúde, que é a portaria número 399 de 2006. Eu escolhi algumas questões para comentar, na verdade, que já dá um esboço geral do que é o pacto. Na verdade, o pacto não é um marco legal, o marco jurídico mais difícil do SUS. Ele, inclusive, vem num contexto político de avanços, porque é o primeiro marco jurídico que traz para a gente a questão do planejamento, porque o pacto trabalha com prioridades. Ele é composto por subpactos ou subcomponentes. Quais são eles? Pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto pela gestão. Tá bom? Então, o pacto, na verdade, ele vem para romper com aquela normatização das nobres e das noas. E ele vem para trazer conceitos novos, como gestão compartilhada, trabalhar naquela época com o PDR, Plano Diretor de Regionalização, que hoje nós temos já, né, pelo decreto, já as regiões de saúde. Ele veio trabalhar com o termo de compromisso de gestão, que hoje é substituído pelo COAP, Contrato Organizativo da Ação Pública, que também está escrito no decreto 7.508. Então, o pacto ele vem fortalecer, naquele momento, muitas coisas dentro do SUS, tá certo? Eu escolhi dois slides aqui que eu tenho, para dar uma geral, e depois responder algumas questões com vocês. Só para ficar claro, o pacto ele está, né, subjugado, ele é um marco jurídico dentro do SUS. Nós sabemos que o SUS é criado, ele nasce na Constituição de 88, nós temos 5 artigos que contemplam o setor saúde, do artigo 196 ao artigo 200. E o pacto ele está dentro, né, desse emaranhado dos artigos e, né, do destrinchar dele, que é na regulamentação através da Lei 8.080. Então, o pacto está dentro da legislação do SUS, juntamente com seus subcomponentes. Quais são eles? Pacto em defesa do SUS, pacto pela vida e pacto de gestão. Lembrando que eu gosto dessa ordem aqui porque facilita a minha memorização, mas a ordem não interfere no entendimento do pacto. Por que eu gosto dessa ordem? Porque para mim facilita. Porque para que eu defenda o SUS, eu vou precisar lembrar o que ele é, lembrar dos seus princípios, diretrizes, lembrar para que ele veja por que ele nasceu, para quebrar com aquela triste realidade de que só quem tinha acesso ao serviço de saúde era quem trabalhava, quem era contribuinte, quem trabalhava com carteira assinada. Então, nesse intervalo de tempo entre 88 e 2006, aqueles que defendiam o SUS deixaram de existir ou foram para a academia e ficaram em pequenos núcleos defendendo só nas universidades. A população em si, o cidadão, o usuário, ele deixa de defender, deixa de pensar, deixa de brigar pelo SUS e passa apenas a ser o usuário do SUS. Quando eu digo apenas ser usuário, ele usa o que está sendo ofertado a ele. Ele não exige os verdadeiros direitos que estão previstos em Constituição, lá no artigo 96, que está bem claro. A saúde é um direito de todos, o dever do Estado, que deve ser, né, formalizado, otimizado através de políticas sociais e econômicas, com acesso universal e igualitário em ações de promoção, proteção e recuperação. Então, o pacto traz isso. Vamos voltar a defender o SUS, vamos pensar numa reforma sanitária que não foi um momento único. A reforma sanitária é um conjunto de ações que até hoje existem. Já o Pacto pela Vida, eu costumo chamar ele de parte mais estratégico operacional. É onde eu vou dizer o seguinte: nós temos milhões de problemas, mas eu preciso escolher problemas para trabalhar, ou seja, priorizar. Então, aqui no Pacto pela Vida, eu vou encontrar as prioridades inequívocas do SUS. É onde eu vou saber que a União, os estados e os municípios vão trabalhar com os mesmos problemas que foram priorizados dentro da portaria. Isso é um grande avanço, porque até então se trabalhava com todos os problemas e não conseguia se resolver nenhum. Com a chegada do pacto, essa nova visão de trabalhar baseado em planejamento, porque quando eu planejo, eu faço diagnóstico situacional. Quando eu faço diagnóstico, eu elenco problemas. Quando eu elenco problemas, eu priorizo problemas e aí eu determino as ações para executar e obter aqueles resultados que eu espero.
E o pacto de gestão do SUS, aqui vem dizer que, para dar certo, a gestão tem que funcionar. Para dar certo, a gestão tem que ser compartilhada. Para dar certo, o gestor tem que se responsabilizar pelas ações que estão previstas na Constituição e nas leis orgânicas da saúde. Vamos continuar aqui, porque isso foi mais um comentário para facilitar a vida de vocês. Esse esquemazinho que eu faço facilita muito para vocês saberem separar o que pertence a cada subcomponente. Na prova, eles misturam, vocês vão ver as questões que eu coletei aqui. Nas provas, eles colocam algo, um conceito, e colocam que pertence a um outro pacto. Vamos ver o seguinte. Pacto em defesa do SUS. Ele vai reafirmar a fidelidade de todos, ou seja, de todos nós com o sistema público, que vai garantir o que? O acesso universal, equânime e a demonstração, isso aqui eu acho muito importante, de que o recurso do SUS é insuficiente para fazer acontecer o que está previsto em Constituição. Aqui ainda estava no momento da EC 29, que é a nossa famosa emenda constitucional número 29, que foi transformada em lei complementar. Qual é essa lei? A Lei 141 de 2012. Então, o pacto, ele traz isso. Vamos voltar a pensar na reforma, vamos voltar a pensar nos princípios e diretrizes do SUS, vamos voltar a fazer acontecer o SUS como ele veio com toda a força naquele momento da reforma sanitária, do movimento sanitário que teve como ápice máximo, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 88. Já o Pacto pela Vida, como eu falei anteriormente, eu cito ele como uma parte operacional, porque é aqui que vão ser descritos os compromissos sanitários que são elencados no pacto. Quais são os compromissos sanitários do Pacto pela Vida? Saúde do idoso, o fortalecimento do combate das doenças endêmicas e reemergentes, a redução da mortalidade materna e infantil. Aqui nós vamos ter também o fortalecimento da atenção básica e a promoção da saúde. Então, o pacto ele trabalha pela vida, ele trabalha com essas macro prioridades. E são responsabilidades, compromissos sanitários de todas as esferas de governo. Já o pacto da gestão, ele traz algumas prioridades. Ele traz como é que eu posso falar para vocês? Conceitos novos, ele traz o fortalecimento do gestor. Ele traz para a gente o seguinte, se a gestão tem que funcionar para o SUS dar certo. Ele traz termos novos como gestão compartilhada, gestão solidária. Ele vem fortalecer a PPI, que é a Programação Pactuada Integrada, na medida em que ela traz indicadores a serem alcançados. Ela vem fortalecer a auditoria do SUS, na medida em que, para se fazer uma boa gestão, eu tenho que ter auditor para ver o que está acontecendo, não só auditoria de denúncia, sim auditoria operacional mesmo, auditoria de acompanhamento do processo, para ajudar o gestor naquele processo de trabalho. Então, aqui é um resuminho do que são os 3 componentes do pacto. Vamos à nossa primeira questão de prova, que foi uma questão da Cefet, do ano passado, que vem trazer o seguinte. Prestem bem atenção, eu vou até colocar o marca-texto aqui para vocês. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS, pactuado entre as 3 esferas de gestão, União, Estados e municípios. Assinale as assertivas abaixo e identifique com verdadeiro e falso, tá bom? Esse tipo de questão merece muita atenção, porque eles tendem a colocar um subcomponente e colocar uma extensão de outro componente. Então, vamos aos grifos, tá? O Pacto pela Gestão do SUS expressa compromissos com os gestores do SUS com a consolidação da reforma sanitária. Não. Quem faz isso é o Pacto em Defesa do SUS. Então, a primeira assertiva está errada. Quem trabalha com fortalecimento, com repensar, com a defesa, com os princípios, com fazer com que as pessoas discutam o SUS, é o Pacto em Defesa e não o Pacto em Gestão. Falso. Segunda assertiva. O Pacto em Defesa do SUS valoriza a relação solidária entre os gestores. Também não. O Pacto em Defesa foi o que eu acabei de falar. Eles inverteram.
Na verdade, vocês podem considerar o conceito do segundo para o primeiro e do primeiro para o segundo. Então, o Pacto em Defesa do SUS não é uma relação solidária entre gestores, e sim a que seria o Pacto de Gestão. O Pacto pela Vida, um outro subcomponente, reforça no SUS o movimento da gestão pública por resultados. Olha o que eu falei. Traçando indicadores, estabelece conjunto de compromissos sanitários, que são as macroprioridades do Pacto pela Vida, considerados prioritários, pactuado de forma tripartite. Professora, mas não é a CIT que está aqui. Sim, tripartite porque as 3 esferas de governo sentaram e discutiram esses indicadores e que deveriam, né, ser implementados pelos entes federados. Corretíssimo. Então, até agora, falso, falso, verdadeiro. E agora, olha a pegadinha. Ele coloca aqui o Pacto pela Saúde. Já não é um componente, já é a portaria em si. Então, tem como objetivo promover a melhoria dos serviços ofertados à população, bem assim a garantia de acesso a todos. Sua adesão constitui um processo de cooperação permanente entre os gestores e negociação local, regional e estadual. Corretíssimo. Lembrando que naquele momento, para fazer a adesão ao pacto, existia o termo de compromisso de gestão, que era o TCG. Hoje ele foi extinto e substituído pelo COAP, que é o Contrato Organizativo da Ação Pública, que está descrito no Decreto 7.508 de 2011. Então, o gabarito da primeira questão, letra B de bola. Uma outra coisa que eu acabei observando aqui, porque eu não li a questão toda, a assertiva 2, ela tem aqui contribuindo para a centralização. Então, quem não percebesse que estava errado, já poderia descartar também pela centralização, até porque no SUS, uma diretriz do SUS é o quê? Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Centralizar seria voltar ao passado, é o que a gente não quer. Então, primeira questão, letra B de bola. Nossa segunda questão bem fácil, e foi de residência, né, de São Paulo, 2013. No ano de 2006, os gestores estaduais, em conjunto com o Ministério da Saúde, estabeleceram o Pacto pela Saúde. Lembrando que quando eu falar Pacto pela Saúde, é a portaria. As 3 dimensões do pacto são, essa é dada de presente, é um presentinho de mãe. Quais são, gente? Não importa a ordem. Pacto em defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. Lembrando, defesa do SUS, fortalecer, discutir o SUS, reforma sanitária, lembrar dos princípios. Pacto pela Vida, parte operacional. Macro prioridades, quais são elas? Saúde do idoso, fortalecimento da atenção básica, promoção da saúde, redução da mortalidade materna e infantil. E Pacto de Gestão, PPI, auditoria, termo de compromisso de gestão, gestão solidária, acesso, tudo isso aí. Então, questão 2, de graça, gabarito, letra B de bola. Vamos seguir. Questão 3, questão grande, mais fácil. Aqui é para gravar. Eu escolhi essa questão para ninguém errar, porque vocês vão lembrar disso aqui. Gabarito, letra A. Observe. A instituição do Pacto pela Vida. Então, ele pega um subcomponente. Ele não está falando da portaria toda. Está falando de um subcomponente que é o Pacto pela Vida. E aí traz para a gente que define prioridades. Quais são elas, gente? Pode pescar aí na portaria 399. Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, isso cai muito em prova, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. Podem decorando isso, vocês vão saber quais são as macroprioridades do Pacto pela Vida, que é um dos subcomponentes do Pacto pela Saúde, que é a portaria. Então, a portaria é Pacto pela Saúde, que é a portaria 399, que é dividida em 3 componentes: Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto pela gestão do SUS. Questão 3, gabarito, letra A. Seguinte. Questão 4. Vamos lá?
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS. Observem mais uma vez que ele traçou um subcomponente em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São aquelas macroprioridades. Nesse sentido, identifiquem em qual opção abaixo estão relacionadas as prioridades das quais são estabelecidas indicadores e índices pactuados. Observem aqui. Vamos lá. Saúde do idoso, correto. Adolescente não foi citado no Pacto pela Vida. Descarta. Promoção da saúde, não traça indicadores. Saúde materna e infantil foi citado, saúde do adulto também não foi citado. Não traça indicadores. Observe o que traça indicadores. Olha que pegadinha. Ele quer o que eu posso tirar? Indicadores e índices. Quais são? Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. Observem porque a E está errada, porque coloca a saúde do adolescente. Então, o gabarito da questão 4, desculpem não estar grifado aqui, é letra D de dado. Então, pode gravar isso aqui, que é porque cai em prova. Observe que na pensão básica, ela já existia, que foi criada lá em 1900 e bolinha. Não vou adentrar agora na PENAB. Mas, por isso que o verbo que tem que vir aqui é fortalecer. E aqui, na promoção da saúde, tem algo bem interessante, que é a tríade da saúde. Alimentação saudável, não ao tabagismo e atividade física, que a gente chamou naquela época de tríade da promoção da saúde. Então, questão 4, letra D de dado. Questão 5, bem fácil também. Olha o que eles falam. As ações do pacto em defesa do SUS. Então, vocês não vão vislumbrar o pacto pela saúde, sim um subcomponente dele. Então, aquele segundo slide que eu coloquei com resuminho, ele é um slide-chave. Deve contemplar a articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a questão da saúde como direito, claro, ou seja, resgatar o que foi previsto em Constituição, resgatar o que o movimento sanitário traz para a gente, correto? Estabelecimento de diálogo com a sociedade, cumprindo os princípios da lei orgânica do município, errado só porque tem município, até porque o pacto ele é nacional. Se tivesse lei orgânica, poderíamos até pensar em correta, mas está incorreta. E a terceira, ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em especial com os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania. Qual seria a correta? 1 e 3, gabarito letra C. Viram como o pacto é fácil? Não é esse bicho de 7 cabeças. Inclusive as questões elas são mais do que repetitivas. 2013, questão também, aqui ele já fala do pacto como um todo, mas prestem atenção. O Pacto pela Saúde, estabelecido pela Resolução 399 de 2006, determina um conjunto de prioridades para intervenções em saúde no Pacto pela Vida. Baita pegadinha. Ele vem falando do Pacto pela Saúde, mas a resposta que ele quer está no Pacto pela Vida, de acordo com o perfil epidemiológico brasileiro. Aí ele vem. As prioridades estabelecidas nesse Pacto pela Vida para as endemias e doenças emergentes são, ou seja, ele quer saber, em 2006, no Pacto, no subcomponente Pacto pela Vida, naquilo que a gente chama de fortalecimento da capacidade de resposta, quais foram as doenças priorizadas. Já falei, dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Tem que gravar, porque foram essas que em 2006 foram pactuadas, ok? Uma questão muito bem elaborada e que pode causar um certo desconforto aos outros concorrentes. Vocês não vão passar por isso. Próxima questão. Essa é uma questão que não consegui botar toda aqui porque ela é grande. 2012. Considerando os objetivos e as metas de cada um dos componentes do Pacto pela Saúde, marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Lembrei da minha infância, mas tudo bem. Vamos lá. Dica para resolver essa questão. Primeiro aqui a gente vai olhar a segunda coluna. Na verdade, é como eu geralmente respondo questão aqui. Promoção da saúde está em que subcomponente?
é só lembrar, a promoção da saúde é uma macro prioridade do Pacto pela Vida. Bota lá número 1. Repolitização da saúde. Repolitizar é fazer repensar, é fazer rediscutir. Pacto em defesa. Bota lá número 2. Participação e controle social. Aqui vem a pegadinha. Quando se fala em participação e controle social, é em gestão. Se eu falasse aqui mobilização social, grupos de mobilização, seria pacto em defesa. Mas, professora, por que não é igual? Não. O controle social é previsto em lei, lá na Lei 8.142. Então, ele faz parte da gestão do SUS, por isso que pertence ao pacto de gestão. Então, aqui qual é a ordem? Por enquanto, 1, 2, 3. Fortalecimento da atenção básica. Lembre-se sempre, se eu vou fortalecer, se eu vou trabalhar com promoção da saúde, qual é o nível do sistema que eu vou trabalhar promoção da saúde com mais força? A atenção básica. Logicamente, elas têm que vir juntas. Estão dentro de onde? Do Pacto pela Vida. Então, aqui, um de novo. Eu não estou gravando não, tá, gente? Depois eu olho cá. E a PPI, a Programação Pactuada Integrada. A PPI é um elenco de indicadores onde os gestores municipais e estaduais e União vão pactuar essas metas. Já que eu estou pactuando metas que eu vou ter que cumprir, junto com frente aos gestores, está onde? No pacto de gestão. Então, qual é a sequência correta? 1, 2, 3, 1, 3. Então, é a questão típica de prova. E se vocês forem respondendo questões do pacto, não tem chance de errar. Tá bom, gente? Então, eu fico por aqui. Espero ter esclarecido um pouquinho do pacto para vocês. Foi o que ganhou na enquete. Vou tentar fazer semanalmente, quinzenalmente. Não vou prometer, porque minha vida, eu acabei de chegar do trabalho, nem me desmembrei do que eu vim do trabalho para tentar fazer o que eu prometi para vocês. Tá aí para vocês compartilharem. Lembrem-se que o maior concorrente de vocês são vocês mesmos, não é o outro, que o edital também é um grande concorrente. E fiquem com Deus, muita paz, e sempre minha velha frase, gente: mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo é tudo. Não vão contar quem faltou no dia da prova, não vão contar a concorrência e pensar que você é mais uma concorrente. Se tem uma vaga, a vaga é tua. Se todo mundo pensar assim, vibração positiva e vai, gente, enter foi. Para de pensar negativo, eu não consigo estudar, eu estou desconcentrada. Concentra, sai do Facebook, sai dos grupos que não tem interesse, fica só nos grupos que tem estudo. E uma dica que eu vou dar aqui, que eu queria, meu digníssimo esposo me pediu para não falar, mas eu vou falar, tá? Por favor, gente, tomem cuidado com grupos de WhatsApp. Muitas pessoas estão usando de má fé e vocês estão colocando número de telefone no Facebook. Por favor, isso é uma medida de segurança pública. Se querem montar grupo de WhatsApp, poste no inbox, com mensagem privada, mas vocês nem conhecem as pessoas de vários estados e aí as pessoas vão e captam o telefone de vocês. É uma questão de segurança. Eu falo isso porque eu conheço a maioria dos meus alunos e eu vejo pessoas colocando o número de celular. Por favor, façam isso não. Aqui na dica de professora não, dica de amiga mesmo, tá? Fiquem com Deus, muita paz, beijos e queijos, até o nosso próximo encontro, nosso próximo enquete. Agora participem, viu? Senão eu não vou comentar ninguém não, viu? Beijos, tchau, tchau.